Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estamos aqui para comentar sobre a 13ª lição do terceiro trimestre das revistas da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Esta lição ela trata dos ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo, onde nós estudamos sobre várias sutilezas do inimigo em relação ao ataque que ele faz contra a Igreja, banalizando a graça. A salvação, ela não é por merecimento, ela é por graça, favor de Deus. A banalização da imoralidade sexual, nós estudamos que a relação afetiva entre um homem e uma mulher na questão sexual é somente dentro do casamento. Também trabalhamos sobre a banalização do casamento, onde eles querem normatizar o divórcio. Nós vamos ver que aquilo que Deus uniu, que Deus estabeleceu, né? O homem deve lutar para que essa união ela não venha a ser desfeita, não venha a ser quebrada. Sobre o perigo do materialismo e do ateísmo. Então nós vivemos em um tempo onde as pessoas dão mais valores às coisas do que a questão do ser, da questão da moralidade, da ética cristã. O perigo dessas ideologias contrárias à família, né? Ideologia de gênero, casamento com pessoas do mesmo sexo. O ataque contra os ensinos da Bíblia Sagrada, né, onde eles vão dizer que não existe verdades absolutas, tudo relativo. Então logo a Bíblia ela ficou desatualizada. Também relacionado o ataque contra a identidade pentecostal, da manifestação do Espírito Santo dentro da igreja, práticas contrárias à mordomia cristã. Então, entre essas práticas da mordomia, nós estudamos sobre a mordomia dos recursos financeiros, do salário que nós recebemos, né, do dízimo, da oferta, o perigo das mídias sociais e a espiritualidade holística, que foi o último comentário que nós fizemos. Todos esses resumos, eles estão gravados neste canal. Se você perdeu algum deles, você pode estar acessando esses estudos e estar participando desses resumos. E a 13ª lição está relacionada com como resistir a essas sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. O nosso comentador, ele traz o texto áureo, Tiago, capítulo 4, verso 4 ao versículo de número 10. É bom que você dê um pause nessa aula, você lê esse texto, que é importante, onde nós vamos estar tratando, né, sobre a nossa resistência contra o inimigo. Interessante que o texto áureo diz, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui nós temos uma grande verdade, é que nós temos que nos submeter o quê?
a vontade de Deus, para que possamos opor contra as astúcias ciladas do diabo, do maligno. Porque no momento que nós submetemos à vontade de Deus, nós estaremos opondo a esses ataques, da qual ele fugirá. Quando fala fugir, porque nós vamos escapar o quê? Dessa sutileza que ele quer estabelecer para o enfraquecimento da igreja, para o enfraquecimento da fé daqueles que seguem a Cristo. Então, nós precisamos entender que as nossas armas de ataque contra estas sutilezas não são armas carnais, mas sim são armas espirituais, que são poderosas em Deus para a destruição dessas armas, dessas sutilezas que nós temos visto surgir de uma maneira mais feroz nesses dias em que nós estamos vivendo. Então precisamos nos armar com o conhecimento bíblico e com a graça e o favor e o poder que vem de Deus. Então nós estamos em uma guerra contra essas várias sutilezas do inimigo. E a única maneira de vencermos o nosso adversário é nós estarmos comprometidos com uma vida centrada em Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus. Então, a igreja primitiva falava dessa verdade, pregava o Cristo ressurreto, o Cristo que veio para nos perdoar e para trazer uma redenção, nos comprar de volta para o lugar que nós havíamos perdido, que é a comunhão, a presença de Deus. Então, aquela comunhão que foi perdida por causa do pecado, nós vamos ver que Cristo, ele nos reconciliou. Aquilo que nos trazia inimizade, Cristo, ele levou sobre si ali na cruz do Calvário. E nós nos tornamos agora amigos de Deus. Quando aceitamos a Cristo, nós também nos tornamos filhos de Deus. Então a vida cristã, ela é centrada em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está dizendo que nós precisamos tê-lo como o centro da nossa vida, tê-lo como centro da mensagem que nós cremos e que nós pregamos. Quando Cristo ele é tirado do centro, nós vamos ver que haverá um esfriamento na igreja, também naqueles que servem a Deus, da qual irão afastar do caminho da verdade. E quem é comprometido com Cristo, nós vamos ver que não somente tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, mas tem também Cristo como seu Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso. Que aquele que diz que tem Cristo como centro da sua vida, aceitou a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, precisa também recebê-lo como seu Senhor. Então, quem tem a Cristo como o seu Salvador, não pode se esquecer que ele também é o seu Senhor. Então, se nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, precisamos andar o quê? Nos seus ensinos. Precisamos manter a nossa fé centrada nele. E precisamos confiar e obedecer o quê? A sua palavra. Porque se nós
dissermos que recebemos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e não nos submetemos ao seu senhorio, né? Nós estamos sendo hipócritas, né? Estamos rejeitando essa verdade. Então, temos que estar comprometidos com Cristo para que possamos resistir às sutilezas do diabo, do inimigo das nossas vidas, e se opor ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando se fala em comprometido com Cristo, também nós temos que estar comprometido com o ensino da qual Jesus deixou para que nós andássemos nele. Então nós vamos ver que já estudamos isso em uma das lições, que há um ataque para tirar a autoridade das Escrituras, dizendo que as Escrituras ficaram obsoletas, é um livro antigo que já não serve mais para os nossos dias, porque é sujeito de falhas, né? Houve uma mudança de geração, mas nós temos que compreender, meus irmãos, não é a Bíblia que precisa se ajustar ao contexto que nós vivemos. É nós que precisamos nos moldar por aquilo que está revelado dentro das Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia, ela é a inspirada palavra de Deus. Em Timóteo está escrito que toda a Escritura, ela é inspirada para ensinar, para instruir, para exortar, para redarguir, para que o homem de Deus seja instruído em toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é inspirada, ela foi soprada pelo Espírito Santo. E por ser inspirada, ela é infalível. Ela não falha naquilo que ela diz, naquilo que ela revela. Então, nós temos também a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros, ela não contém falhas. É claro que existe algumas textos difíceis que algumas palavras são mal interpretadas e alguns abusam de um texto sem usar o contexto para criar algumas heresias, algumas fábulas. Mas a Bíblia, ela é a revelação de Deus para a humanidade, para os homens. Então a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Regra de fé porque a salvação, ela está exclusivamente em Cristo. É a nossa regra de conduta. É ela que nos conduz ao caminho que agrada a Deus. É ela, regra de conduta, que nos ensina muitos valores. A vida é sagrada. Então nós rejeitamos ao aborto. A família é uma instituição divina. Então nós somos contrário à banalização do casamento, do divórcio. Embora o divórcio não é algo que Deus se agrade, mas nós vamos ver que a infidelidade conjugal são coisas que nós entendemos, né, que aonde há uma permissão para o divórcio, no caso da infidelidade conjugal, mas a orientação é o que o cônjuge perdoe e procure voltar à comunhão. E comprometidos com a vida cheia do Espírito Santo. Então Jesus disse
que é o Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que estarmos comprometidos com a pessoa do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. É Ele que distribui os dons espirituais dentro da igreja. E nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito. Porque quem tem uma vida cheia do Espírito não anda segundo a concupiscência da carne. Se nós formos cheios do Espírito, nós vamos vencer as obras da carne, que é a idolatria, inimizade, porfias, prostituição e muitos outros males que levam o homem a se afastar de Deus. Temos que estarmos comprometidos com uma igreja local. Paulo, ele usa uma figura de linguagem, uma alegoria, uma metáfora, dizendo, que a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo, é um corpo, da qual Cristo é a cabeça. E cada um dos membros do corpo, quando eles estão juntos, nós vamos ver que há a comunhão, aí nós chamamos de igreja. Então cada cristão faz parte do corpo de Cristo. E para fazer parte do corpo de Cristo, nós vamos entender o comprometimento com a igreja, porque nenhum membro ele consegue existir fora do corpo. Se você pega o dedo e joga o dedo fora, nós vamos ver que o dedo vai apodrecer. Ele já não é mais corpo, ele é um membro que apartou do corpo e vai entrar em um estado de podridão. Então, sua vida, quando está ligada ao corpo, da qual Cristo é a cabeça. A cabeça. Então, nós temos que estar comprometidos com o reino de Deus, com a sua igreja, com os nossos irmãos, com aqueles que trabalham no reino de Deus. Então chegamos ao final deste trimestre com essa última lição, resistindo às sutilezas de Satanás, do inimigo. Então Paulo, escrevendo na leitura bíblica, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então nós vemos que o adultério, ele é uma quebra de aliança. É uma infidelidade ao cônjuge. Então, Tiago está escrevendo aqui dizendo, quem se torna amigo do mundo, essa palavra amizade aqui é filia, Quem ama as coisas do mundo está quebrando uma aliança com Deus, está sendo infiel. Logo, ele se torna um inimigo de Deus, porque há uma inimizade. João, quando ele escreve sobre isso, ele diz, filhinhos, não ameis o mundo. O que é o mundo? É o sistema em si, que se opõe contra Deus. Sistema cultural, a moralidade do mundo, onde é uma moralidade permissiva que pode todas as coisas, é uma ética contrária aos princípios da palavra de Deus. Então ele está dizendo, qualquer que se torne amigo, companheiro do atual sistema, ele se torna inimigo de Deus. Mas o Espírito Santo que habita em nós, então o Espírito Santo, ele faz morada no homem.
E Ele trabalha para que o mundanismo não venha dominar a nossa mente. Então nós temos que abraçar a graça que uma vez foi dada a todos nós, que é a salvação. Salvação não é mérito, mas favor de Deus. Deus nos ama, demonstra o seu amor para conosco e nos atraiu para Ele, para que nós agora venhamos andar o quê? Em humildade, reconhecendo que nós somos dependentes de Deus. Então Ele nos convida para que nós venhamos nos achegarmos a Deus, submetermos o que é a vontade de Deus, porque fazendo isso nós vamos resistir, opor o que ao inimigo, e ele não poderá nos vencer. Então, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, reconheça que você nada pode e que você é totalmente dependente de Deus, que Deus fará grandes coisas na sua vida. Então, na próxima semana, Deus permitindo, nós vamos começar o 4º trimestre e estaremos trazendo um resumo bem detalhado, de uma maneira bem clara, para que você possa compreender algumas verdades da palavra de Deus. Então, que Deus vos abençoe, que Deus te dê a paz e faça prosperar os seus passos no seu caminho. Amém?